Eu hoje gostaria de nós irmos seguindo ponto a ponto as coisas como elas estão escritas. Mas nós não podemos ler tudo, porque senão nós vamos ficar com o assunto bem exprimido. O que eu vou pedir? Nós vamos mostrando todos os pontos. E quando você chegar em casa, você vai ter uma ótima sobremesa. Você vai pegar isso tudo e ler. Vai ser um domingo maravilhoso. Porque hoje de manhã, nós vamos estar estudando sobre o momento que nós estamos vivendo. Que horas são no relógio de Deus? Hoje em dia, você não precisa ficar só aqui. Você olha o YouTube e a Bíblia, porque está tudo escrito na Bíblia e o YouTube está anunciando o que está acontecendo. Tá bom? Então, nós vamos estar falando sobre escatologia, que é o estudo dos últimos acontecimentos do final dos tempos. Mas é preciso que não haja engano, que não haja fantasia. Só o que está escrito na Bíblia é palavra de Deus. Então nós vamos começar agora pelo profeta Jonas. Nós vamos andar um bocado hoje, Jonas, Mateus, Ezequiel e Daniel. E à noite nós vamos fazer o final dos tempos em Apocalipse, tá bom? Não vai ser uma coisa profunda, porque para isso eu precisaria de uma semana. Mas nós vamos ver qual o momento que nós estamos vivendo, segundo a palavra de Deus. Então, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Jonas. Hoje eu vou pedir, eu preciso de um pouco d'água. Por favor, não me tragam gelada. Tá bom? Aqui no livro do profeta Jonas, eu quero que você abra a sua Bíblia assim, ó, para você ver capítulo 1 e capítulo 3, porque fica mais rápido. O meu problema é tempo. No capítulo 1, a Bíblia diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Olha este verbo que Deus está dizendo para Jonas: tu clamas contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. A ordem de Deus aqui para o profeta Jonas é para ele clamar. Nós sabemos que o profeta Jonas foi para Jope, tomou um navio para Tarsis, nunca chegou em Tarsis. Foi aquela confusão toda, foi engolido pelo peixe. Quando ele está em casa de novo, tomado banho, bonitinho, capítulo 3 de Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Vocês viram a diferença? Da primeira vez, capítulo 1, você, Jonas, clama contra ela, você faz o seu clamor.
Mas agora a segunda vez proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Na primeira vez, a palavra vai ser de Jonas, mas agora Jonas vai abrir a boca, vão ouvir a voz de Jonas, mas a mensagem é Deus que está dizendo. Você entendeu isso? Se alguém não entendeu hoje, pastor, vou pedir licença. Levante o dedo que eu repito tudo. Tá bom? Então agora vamos lá. Jonas pensou, lembrou do peixe grande. Eu vou. Lá vai Jonas. Jonas era um sujeito antipático, difícil. Ele foi, chegou lá com aquela má vontade dele. Ele atravessou a cidade. Num discurso, num sermão de 7 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Andava ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O dia todo, meus irmãos. Que sermão é esse? Um sermão repetido de 7 palavras. Mas era Deus que estava dizendo: Jonas, você proclama a mensagem que eu te digo. Qual foi o resultado? Deus se responsabiliza pela palavra dele. Deus é fiel à sua palavra. Deus diz: assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Isaías 55. Assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus diz para Jonas: proclama a mensagem que eu digo. Eles vão te ver, eles vão te ouvir, mas a palavra é minha. Resultado: o rei desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou sobre a cinza, ordenou um mandato real que todos se convertessem ao Deus de Jonas. Ordenou um jejum nacional para todo mundo, inclusive para os animais. O que é isso? Jonas não falou de pecado. Jonas não anunciou a idolatria. Jonas não falou do julgamento. Jonas apenas apontou para um tempo. Porque se hoje são 40 dias, amanhã são 39. E depois são 38. Vai acabar. Então, a palavra de Deus, pela boca de Jonas, leva o povo a entender que eles tinham pouco tempo para mudar de vida. Isso se chama escatologia. Quando, então, meus irmãos, nós estamos no momento em que a nossa pregação precisa ser escatológica, para ver se o povo acorda desse sono que nós estamos vendo aí. Porque as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. E parece que a igreja não está entendendo por quê? Porque não está conhecendo a palavra de Deus. A igreja
está achando, nós estamos salvos, abra os olhos. Abra os olhos, porque Deus não nos trouxe aqui para ficarmos nessa vida assim, não. Então vamos ver o que está acontecendo, porque Deus está anunciando. Uma das coisas que se tem falado todos os dias, há 3 anos, nós estamos vendo diante dos nossos olhos um momento bíblico acontecendo. Eu começo hoje pela guerra da Rússia com a Ucrânia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Muito obrigada, minha filha. No livro do profeta Ezequiel. Meus irmãos, esta guerra da Rússia com a Ucrânia está escrita em detalhes no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39. Direitinho, desenhada, anunciada para nós. Há 3 anos, eu acompanho todos os dias, porque eu sei para onde nós estamos caminhando. Está escrito. Nós não vamos poder ler todo o capítulo 38 e 39, mas vamos ver a parte principal. Vocês viram o que está acontecendo. Então, no capítulo 38, está escrito assim: veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Olhe bem, quem é Gog? Gog é um príncipe de uma terra chamada Magog. Mas Deus aqui está dizendo que ele é príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Alguém tem aqui uma Bíblia onde está escrito só Meseque e Tubal, não tem Ros? Olha aqui, alguns irmãos, na sua Bíblia não tem Ros, não é? Por quê? Meus irmãos, Meseque é nação, Tubal é nação, mas Ros não é. Ros é a aglomeração de todos os povos de língua russa. Ros é o aglomerado de todos os povos de língua russa. Olha o que Deus diz no versículo 4: far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos espada. Persas é o Irã, que é a antiga Pérsia. Etíopes e Puti é a Líbia, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a multidão do teu povo que se reuniu a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias,
Isso escrito pelo profeta Ezequiel. Serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos e todos eles habitarão seguramente. Olha, vamos ver aqui. Sabemos que Magog é a Rússia. Deus vai vingar na Rússia os 100 anos de ateísmo impostos, em que o governo russo impediu as pessoas de adorarem o Deus vivo. Vocês lembram? O Egito fez de tudo que era ruim. Mas Deus julgou o Egito quando o Egito proibiu o povo de sair para adorar. Deus chamou Moisés e diz: vai a Faraó e diz a ele: deixa o povo sair para que me sirva. Servir é adorar, servir é atuação de servo, trabalho é operação de operário. Então, como o Faraó não deixou, Deus disse: vai adorar sim. Deus fez tudo o que fez, atraiu o povo para Pi-Hairote, abriu o Mar Vermelho, e aonde o povo passou, Deus engoliu todo o exército de Faraó. E lá do outro lado, enquanto os homens de Faraó boiavam mortos junto com os cavalos no Mar Vermelho, enquanto o povo adorava, e Deus recebia o primeiro culto de adoração congregacional da terra. Deus não admite que seja proibida a adoração a Ele. Então, Deus vai julgar a Rússia pelos 100 anos impostos. E isso está escrito aqui. Aqui está escrito: Gog, eu vou te trazer, vou botar anzol no teu queixo e vou te trazer. Mas, como isso vai acontecer? Vamos ver um pouquinho da história. Primeiro, a Rússia é um país que nunca aceitou a humilhação de ter visto desfeito a União Russa Socialista Soviética. A Rússia ficou empobrecida, a Rússia ficou humilhada, a Rússia ficou sem dinheiro. A Rússia perdeu seu poderio monetário, mas a Rússia tem petróleo nos mares gelados na Sibéria. E a Rússia tem conhecimento científico, a Rússia tem poderio bélico, a Rússia tem organização, a Rússia tem uma história. Então, para a Rússia trazer o seu petróleo da Sibéria, dos mares gelados, ela gasta muito dinheiro. Existe um Bósforo. Muitas vezes eu já preguei no navio ali no Bósforo. O Bósforo é um canal que separa a Ásia da Europa. E a Turquia asiática, capital Ankara, da Turquia europeia, capital Istambul. Aquele Bósforo é um canal que separa o Mar Negro do Mar Egeu ou Mar de Mármara. A Rússia tem que trazer o seu petróleo por navios do mar até chegar ao Mar Negro,
atravessar o Bósforo para entrar no mar Egeu. Isso é muito caro. A Rússia precisa de um porto nos mares de água quente, que são chamados os nossos mares. A Rússia precisa urgente de um porto no Golfo. O Golfo que nós chamamos Golfo Pérsico, lá se chama Golfo Arábico. Meus irmãos, eu morei 3 anos e meio no Iraque, no extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Eu morei na Caldeia, em Ur dos Caldeus, 3 anos e meio. Eu compreendo esse negócio todinho, porque eu sou a única brasileira que já fez um curso de História do Fértil Crescente na Universidade Federal de Basra, só para estudar essas coisas. Eu digo para vocês, todo o sonho dos muçulmanos, dos árabes, é Jerusalém. Eles querem Jerusalém. O sonho da Rússia é um porto no Golfo. Aqui está escrito: Gog vai fazer uma aliança com os árabes. Da seguinte maneira: eu dou a vocês Jerusalém e vocês me dão um porto no Golfo. Olhe o que Gog vai fazer. Olhe na sua Bíblia. Esta guerra não é porque a Rússia quer, é porque Deus quer. Ele diz: eu vou te trazer, Gog. Eu vou botar anzol no teu queixo e vou trazer. Você vence essa guerra, você vem aqui. Olha o que vai acontecer. Vamos, capítulo 38 de Ezequiel, versículo 3, versículo 4. Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e eu te levarei, a ti todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Persas, olhe bem, a Rússia vai se unir ao Irã. O antigo nome do Irã é Pérsia. Vai se unir aos etíopes. Vai se unir a Puti. Puti é a Líbia. Todos com escudo e capacete. Gomer. O que é Gomer? Eu não estou dando uma aula sobre geografia daquela região, mas se você pegar um mapa antigo do norte da Europa, você vai ver que Gomer e Togarma é todo o norte da Europa, toda aquela parte da Sibéria, o norte da Europa todinho embaixo, você vê todas aquelas montanhas Urais, os montes Urais, banhados pelo rio Ural, toda aquela região ali da Estônia, da Letônia, todos, isso é questão de Uzbequistão, Cazaquistão e tudo mais, toda aquela parte da Europa do meio para baixo, indo na direção da Sibéria, todos. Ele diz: casa de Togarma, do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos, muitas nações contigo,
Prepara-te, prepara-te, Gog. Dispõe-te, porque depois de muitos dias, um dia para Deus são 1000 anos. Depois de muitos anos, serás visitado. Eu vou te trazer. No fim 2 anos, versículo 8, virás à terra que se recuperou da espada, Israel, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre esteve desolados. Este povo, os judeus, será tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Depois subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Deus diz, porque a Rússia, primeiro de tudo, ela tem que congregar Ros, porque Gog é príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Mas no momento, a Rússia não é príncipe de Ros. Não podemos dizer que o Putin é Gog, porque ele não está reinando sobre todos os povos de língua russa. Mas quando ele começou isso, olhe para a história. Primeiro, ele foi lá e anexou a Geórgia. Eu estava no aeroporto de New York, mas no LaGuardia, tinha umas moças lindas da Geórgia. E elas não dominavam o inglês. E elas queriam tomar um café. Só que elas tinham dinheiro na mão, mas não tinham cartão. E os cafés lá não estavam aceitando o dinheiro. Quando eu vi a dificuldade delas, eu perguntei para elas se elas aceitavam a minha ajuda. Elas disseram, porque eu vi as 4 orando de mãos dadas. Aí eu fui lá. Aí elas disseram dificuldade. Eu disse, me deem o privilégio de pagar um café para vocês. Aí eu fui e comprei o café para elas, para mim também. E nós ficamos tomando o café e conversando. E elas me contaram a situação da Geórgia. A Geórgia não pertencia à Rússia. Mas o Putin foi lá, tomou posse, abocanhou a Geórgia, por causa da língua russa. O mundo se calou. Depois, passaram 6 anos, tudo ficou quieto. Ele foi lá e anexou a Crimeia. Lembram disso? Lembram? Quem lembra disso, levanta a mão. Graças a Deus. Ele anexou a Crimeia. Deu um zum, 3, 4 dias na mídia. Sossegou. Ele agora tem a Rússia, pegou a Geórgia, pegou a Crimeia. Último reduto para que o Putin se configure como Gog é anexando a Ucrânia. Porque a Ucrânia já pertenceu à Rússia. A primeira capital da Rússia não foi Moscou, foi Kiev, que é a capital da Ucrânia. Há 3 anos passados, o Putin invadiu a Ucrânia. Eu disse, eita, se ele pegar a Ucrânia, ele é o Gog. Eu estou seguindo isso.
Eu sigo a palavra de Deus passo a passo. Está nessa confusão e eu quase torcendo pela Rússia, porque eu tenho vontade de ver essa solução. Resultado. E vai e mexe. Eu estava em Portugal pregando, e onde eu estava hospedado tinha uma moça cristã que veio da Ucrânia. E lá nós conversávamos tudo. Então, eu me envolvo muito com essas coisas. Agora, depois de 3 anos, a Rússia já pegou quase 30% da Ucrânia. Levanta-se um governo nos Estados Unidos, que eu não sei se vocês já perceberam, mas o presidente Donald Trump parece o imperador do momento. Ele parece o imperador. Ele vai mexer com o Golfo do México, que agora é Golfo da América. Ele vai mexer no Canal de Panamá. Ele vai mexer em Gaza. Ele está se metendo em tudo. É um momento sério na humanidade. Abra os olhos para este homem, porque isso não vai acabar bem. Abra os olhos. Mas ele é o homem levantado para este momento. Não pensem vocês que Hitler não foi apontado para aquele momento. Porque você lê em Ezequiel 37 sobre o Vale dos Ossos Secos. Foi o trabalho de Hitler. Quando nós olhamos e nós vemos o que está acontecendo, o Trump se levanta agora. Anteontem humilhou publicamente o Zelensky. O Zelensky não é um estadista. O Zelensky era um comediante. Ele não tinha que ter enfrentado a Rússia desde o início, porque ele não tem cacife. Ele tinha que ter aberto mão, mas ele confiou no dinheiro das outras nações. Como é que eu faço uma guerra confiando no dinheiro dos outros? Jesus Cristo disse: se você sabe que vem um rei para guerrear contra você, e você vê que você não dá conta do recado, mande mensageiros para fazer a paz. Porque você não vai ser humilhado. O Zelensky pediu ajuda para os Estados Unidos, pediu ajuda para a Europa, confiou na OTAN. É uma pessoa que pode ter boa vontade, mas ele não tem conhecimento, ele não sabe o que está por trás disso, e agora foi humilhado. Eu quero dizer para vocês que é possível que daqui a 2, 3 anos vocês saibam que a Ucrânia está nas mãos da Rússia. Eu não acredito que esse resultado vai ser já. Mas na hora em que a Ucrânia pertencer à Rússia, porque a Rússia já tem quase 30%, então, se esse Putin estiver vivo, ele será o Gog. Uma vez que ele tem todo a Geórgia, a Crimeia e a Ucrânia e toda a Rússia, ele é o príncipe de Rus. Então, ele tem cacife para fazer esta colisão, esta congregação de todos os povos árabes, debaixo da tutela dele. Por quê? Porque a Rússia tem tecnologia, tem exército, tem conhecimento, tem a ciência, mas não tem o dinheiro.
Os árabes têm o dinheiro, eles não têm tecnologia, eles não têm exército, eles não têm conhecimento nem organização. Então, a Rússia se congrega com eles no intuito: eu vou entregar Jerusalém para vocês. Vocês vão me dar um porto no Golfo. É só isso. Quando a Rússia chegar nas montanhas para atacar Israel, com todos os exércitos árabes e todo o norte da Europa, Deus passa na frente e diz: agora é comigo. Vocês vão ler de tarde. Deus vai usar a estratégia que ele usou com Gideão. Eles começarão a se matar. Um vai matar o outro. Israel não vai se mover. Eles vão se matar. Vai ser um contra o outro. Agora, assim, Deus vai dizer, a Bíblia diz: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Versículo 17. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse eu, naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deixados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Chamarei Gog contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. Olhe bem, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Entre eles, a turma de Gog, todos os árabes, eles vão se matar entre si. Israel não precisará levantar um dedo. Vai ser a mesma estratégia que Deus usou com Gideão ou Jerubbaal. O que é importante para nós é saber que isto está agora pronto para se configurar. Nós estamos no ponto certo. Nós estamos vendo o raiar desta profecia sendo cumprida. Gog é o príncipe, a terra é Magog, o povo é Ros, todos os povos de língua russa. Meseque e Tubal são as regiões ali do norte da Europa. Então, quando nós vemos que isto está se configurando diante dos nossos olhos, nunca você viu a Rússia tomando de volta seus territórios. Meus irmãos, todo o poderio bélico da Rússia está distribuído em 6 províncias dirigidas por ativistas islâmicos. Esse negócio de Uzbequistão, Cazaquistão e tudo mais, tudo isso já está na mão da Rússia, já domina tudo. É porque nós não damos atenção, mas isso é da maior importância para nós. Jesus Cristo
nos apontou para nós ficarmos como vigilantes. Nós, muitas vezes, dormimos no ponto, nem sabemos orar pela pátria, achamos que a fome e essa devassidão que acontece é só no Brasil. Não, meus irmãos, é no mundo. O tempo do final é para o mundo. Quando começaram os últimos dias? Quando? Eu tenho perguntado isso, eu fico triste. Já teve gente que me disse que os últimos dias começaram depois da Segunda Guerra Mundial. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos. Então, você, quando olhar nos jornais esta questão da Ucrânia, fique sabendo que vai chegar a hora, está escrito em Ezequiel 38 e 39, que a Rússia vai possuir a Ucrânia, sim. Porque nesse dia, o primeiro-ministro da Rússia será o famoso Gog. A terra é Magog. A Bíblia tem cristão que ainda diz Gog e Magog. Não, é Gog da terra de Magog. A terra, a Rússia é Magog na Bíblia. Gog é o presidente. Então, quando nós olhamos Atos 2, olha aí. Quando o Espírito Santo veio, que houve toda aquela manifestação da presença do Espírito, os discípulos de Jesus começaram a falar novas línguas, e todos entendiam o que eles estavam falando. Então o povo que estava em Jerusalém ficou maravilhado, porque lá em Levítico 23, Deus diz assim para Moisés: você fala ao povo de Israel e diz: as festas fixas do Senhor que celebrareis serão congregações solenes. São estas as minhas festas. Olha o que Deus diz. São estas as minhas festas. Que festas são? Pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. São festas de Deus. Congregações solenes. Então, para estas festas, os judeus iam para Israel. De onde eles viessem, onde eles estivessem, eles procuravam subir ao templo, porque era a hora deles adorarem. Portanto, chegou no dia de Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava apinhada de judeus piedosos. Por causa disso, quando vem o Espírito Santo, ele vem exatamente entre os 120 discípulos de Jesus que estavam numa sala reunidos. Por quê? Porque aqueles discípulos estavam impregnados da palavra de Deus. Então o Espírito Santo podia vir. Houve aquela explosão de vida. E eles abriram as portas. E eles começaram a falar das maravilhas de Deus. Só que eles falavam em línguas que as pessoas lá de fora podiam entender. Porque eram partos, medas, elamitas, habitantes da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, várias nações. O povo disse: como é que pode? Não são todos esses galileus? Como é que eles falam as nossas línguas? Galileu quer dizer caipira.
Como é que eles sabem falar a nossa língua? Ficaram maravilhados, porém uns zombavam e diziam: eles estão embriagados. Nessa hora Pedro se levantou, tomou a palavra e disse: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como alguns de vós estão dizendo, sendo esta a terceira hora do dia, quer dizer 9 horas da manhã. Mas, olhe bem, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que foi que o profeta Joel disse? Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele vai dizendo, está acontecendo hoje. Então, hoje, começam os últimos dias. Então, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Não começaram depois da Segunda Guerra. Antes disso, nós vamos ver Jesus Cristo falando e profetizando sobre os últimos dias. E quando você analisa a previsão de Jesus, é bom porque você sabe no capítulo 24 de Mateus, o que vai acontecer dito pela boca do próprio Deus. É Jesus que está dizendo. Jesus Cristo estava dentro do templo. Enquanto Jesus estava fazendo não sei o que dentro do templo, porque a Bíblia não diz, os discípulos ficaram lá por fora. Eles eram homens simples da Galileia. Eles nunca tinham visto tanta coisa linda. Eles estavam maravilhados com as construções, com a maravilha. E quando Jesus vai saindo, Mateus 24, hein? Eles chamaram Jesus, mestre, vem ver, olha que maravilha. Jesus Cristo olhou e disse aqui, em verdade eu vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pá! Os discípulos ficaram pá. É como se Jesus tivesse jogado um balde de água fria sobre a fervura. Jesus Cristo continuou andando. Dali ele desceu, atravessou o vale do Quidron, subiu o Monte das Oliveiras e se assentou. Aqui a gente, quando pensa monte, pensa uma coisa grande, não. É um montinho. É coisa pequena. Monte das Oliveiras se assentou. Ficou lá Jesus sentado. Os discípulos vieram. Cercaram. Fizeram 3 perguntas para Jesus. Mateus 24. Está escrito no versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E que sinal haverá da consumação do século? 3 perguntas absolutamente escatológicas, apontando para o fim. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá da consumação do século? Jesus olhou para eles. Olhou. Deve ter passado a mão na barba. Isso não está escrito. É ideia minha da véia. E disse: vede que ninguém vos engane. Abra o olho para não ser enganado.
Cuidado com o engano, porque virão muitos dizendo, no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí você diz assim, mas ainda não vi ninguém dizer eu sou o Cristo. Não? Tem um homem aí com problema mental, lá do sul, que é o chamado Henri Cristo, né? Mas ele, coitado, a gente sabe que tem problema mental. Você já viu alguém dizer eu sou o Cristo? Já. Só não disse a palavra. Porque o que é Cristo? Cristo é uma palavra grega, Christos, que significa solução. Eu sou a solução. Quantos homens já apareceram no planeta Terra dizendo eu sou a solução? Mussolini era a solução para a Itália, deixou a Itália arrebentada. Napoleão Bonaparte, que dizia eu sou a solução para a França, deixou a França muito menor do que encontrou. Hitler, eu sou a solução, botou a Alemanha na situação que ficou. Na nossa terra, o Lula, eu sou a solução, fome zero. Cadê? Eu não estou falando mal do nosso presidente. Quem sabe ele realmente queria acabar com a fome, mas ele não é a solução. Porque a palavra de Deus diz, porque pobres sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. Então, é maluquice. Esses homens todos se anunciam como Cristo. E enganarão a muitos. É incrível, o povo acredita. Está escrito, palavra de Deus. Certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Eu estou falando o que Jesus diz que vai acontecer a partir do tempo que o Espírito Santo descer. Porque começa um momento novo na terra. Deus passa a habitar na terra, no coração de filhos seus. Começa uma nova população na terra. Ele diz, ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Você já ouviu? Um dia eu estava pregando sobre isso. E um estudante de teologia, tem uns que não tem hábito de ler. Mas, irmão, o homem sempre fez guerra. O homem sempre foi belicoso, foi. Davi era um grande guerreiro. Então quer dizer que Jesus está mentindo? Jesus está falando de guerra. Quando foi que houve guerra mundial antes de Pentecostes? Nunca. Haviam guerras isoladas, mas guerras mundiais, duas depois que a igreja está na terra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e agora se preparando a terceira, configurando aí. Ouvireis falar. Ele estava dizendo, vocês vão ter internet, vocês vão saber o que está acontecendo no mundo. E de rumores de guerra. E ele diz, mas não se assustem, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação. Reino contra reino. Nação, você sabe. Mas reino, existem dois reinos na terra. O império das trevas e o reino da luz. O império das trevas está combatendo
o reino da luz que somos nós. Você não vê os seus opositores porque eles são espirituais. Quando eu vejo os casamentos como estão na igreja, só um exemplo, vocês já viram o aumento do divórcio na igreja? Famílias de filhos de Deus sendo dilaceradas, acabando, preparando um solo danoso para o futuro. Me diga uma coisa, a Bíblia diz, Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Se não tiver arrependimento, não tem cancelamento de pecado. Jesus Cristo diz isso em Lucas 24. Os nossos jovens namoram mundanamente. Você pega um rapaz de 16 anos, uma menina de 15, os hormônios estão passeando no corpo todo. Seu filho está convertido, mas os hormônios deles não são convertidos. Os hormônios deles vão apontar para a sexualidade. Começa esses dois a beijar, a se pegar. Começou uma grande infração contra uma lei divina, a lei da pureza. Na grande maioria das vezes, eles começam a experimentar sexo e depois, porque são crentes, vamos casar. O pastor faz o casamento, que é o papel dele. Eles entram, saem da igreja para o lua de mel. Agora pode tudo, porque nós estamos casados. Está assim. Mas e o pecado cometido no namoro e no noivado? Que foi feito dele? Casamento não anula pecado. O que anula pecado é arrependimento. O casal se arrependeu da imoralidade, da impureza? Não. Então eles entram para o casamento com um rombo aberto de um pecado, de uma infração, de uma ofensa a Deus chamada imoralidade sexual. Este rombo dá acesso a castas de demônios de imoralidade sexual. Eu não dou 2 anos para o casalzinho estar com problema. Começa a vir o desinteresse. Começa o marido a querer uns filmes mais apimentados. E daqui a pouco já explorou tudo e está querendo lá fora. Entrou. Quem foi que deu acesso a isso? O pecado cometido antes do casamento, porque não houve arrependimento. Eu estou dizendo para você, nunca pensei de estar pregando isso hoje aqui. O assunto é escatologia, mas eu sei que alguém aqui precisa ouvir. Quando chegar na sua casa, vá para o seu quarto, sente na beira da sua cama ou ajoelhe e fale com seu Pai do céu. Pai, eu pequei. Pecado é ofensa a ti. Eu te ofendi com meu corpo, com os meus desejos. Eu fiz isso e aquilo, e aquilo, e aquilo. Quero entregar nas tuas mãos, te pedir perdão. Perdão, porque Deus diz que o pecado, quando é confessado e é deixado, Deus joga no mar, escrito no mar
do esquecimento e bota uma placa: proibido pescar. Ele diz: aquele que deixar, que se arrepender, confessar o seu pecado e deixar, alcançará a misericórdia. Ele diz: para contigo usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Ele diz, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Você cometeu imoralidade sexual antes do casamento. Se você não se arrependeu, não confessou a Deus, é tempo de fazê-lo, porque isso é que tem arrebentado o casamento de muitos filhos de Deus. Está dito? Agora vamos voltar para o nosso assunto. Jesus Cristo diz: reino contra reino, é o império das trevas contra o reino da luz. O império das trevas traz tudo para impedir que você resplandeça a luz de Cristo aqui. Através dos livros, através das músicas, através de tudo. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fome, meus irmãos, não é aquela dorzinha que você vai sentir daqui a pouco, misericórdia. Quando eu estou pregando, o tempo faz assim, ó. Não cheguei nem num quarto da pregação de hoje. É a fome, é o resultado. Já há mais de 15 anos, a fome é a segunda maior causa de morte no mundo. O que é fome? É o seguinte: uma mãe é pobre de maré de si. Ela não tem como comprar comida com os nutrientes necessários para sua filha. Um exemplo. Aquela menina cresce sem ter recebido os nutrientes necessários. Aí ela engravida de um outro pobre. Vai produzir uma criança com algumas deficiências, principalmente deficiência de atenção. E assim vai. Chega um momento que a criança tem todo tipo de problema. O que é isso? Fome. Doenças variadas. Fome. Eu vejo tanto isso no Rio. Meninas que usam crack, magra, seca, grávida. Perguntei para o que de que esse filho, sabe Deus. Eu me lembro quando era pequena aqui em Santarém, eu estava falando com a minha irmã. Nós comíamos achuá, araçá, ginja, pitanga, caju no campo, manga que não acabava mais, peixe. Peixe era comida de pobre, porque peixe era fácil, se comia. E todas essas frutas eram necessárias. E foi muito bom para a minha vida. Eu agradeço a Deus, porque eu cresci pobre, nasci pobre, cresci pobre, e eu comia caju do mato, manga do sauval, manga das árvores que caem. Ontem eu apanhei manga, caiu bem diante de mim, na frente do Banco Itaú. Não resisti, levei para casa. Mas eu comi fruta silvestre, cheia de vitamina. Preparou minha vida. Preparou minha vida. Muito peixe, nunca quebrei um osso. Então,
Eu não tenho problema de fome, tenho a saúde fora do comum. A fome não me alcançou. O fato de ser pobre não significa fome. A fome vem como resultado da má nutrição. E por causa da fome, as pessoas enlouquecem. O meu trabalho no Morro Dona Marta é nutrir as crianças, para dar a eles Jesus. Eu dou a melhor comida, porque eu sei que isso fez diferença na minha vida, e faz diferença na vida de qualquer criança. E Jesus diz: tudo isso é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar. Jesus vai dizendo: levantar-se-ão, nesse momento, tantos falsos profetas. Gente, todos os dias eu vejo isso acontecer. Levanta-se um filho do diabo, que se veste de filho de Deus, bota uma Bíblia na mão e começa a pregar bonito. E o povo vem atrás, e eles tocam dinheiro, e dinheiro, e dinheiro, e ele fica rico na cara de todo mundo, e você continua com o seu carro velho. E ele ficou rico, e ele diz assim: me desculpe os pobres, mas eu sou filho do Deus do ouro e da prata. Acabou. Falso profeta, enganando. Faça uma comparação com a vida de Pedro, de Paulo, de Jesus Cristo. São os falsos profetas. Eles apontam e atraem o povo para eles. Para eles. Não para Jesus, mas para isso eles têm que usar a palavra de Deus. Eu estou velha de ver essas coisas acontecerem. Está acontecendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tudo isso que Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo há muito tempo. Falta uma coisa para acontecer. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Único quesito do sermão profético de Jesus, que ainda não se cumpriu. Este evangelho será pregado por todas as nações como testemunho. Então virá o fim. Então, se nós queremos gritar Maranata, vamos sair na frente, meus irmãos, pregando o evangelho, anunciando a verdade, dizendo a sua fé, anunciando que Deus se compraz em perdoar, que Deus quer perdoar, e Ele perdoa através de arrependimento. Vamos pregar arrependimento. Que momento nós estamos vivendo? Vamos ao profeta Daniel. Daniel, cadê você? Daniel, vocês sabem que quando Nabucodonosor invadiu Israel, trouxe de lá os cativos para a Babilônia, eu não vou falar sobre o livro de Daniel, apenas o necessário para nós sabermos que momento estamos vivendo. Entre os cativos, também foi levado um jovem chamado Daniel. Ele tinha 17 anos. Quando ele chega na Babilônia, entre tantas coisas, ele é escolhido para fazer parte da turma de elite de Nabucodonosor, para se tornar primeiro um eunuco. Ele foi feito eunuco
aos 17 anos. Ele passou a fazer parte de um grupo dos adivinhos do rei, porque ele era muito inteligente. Ficou ali. Ele continuou firme com o Senhor, mas ele estava escravo. Bem, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel, vai acontecer que Nabucodonosor, quando ele viu que ele já tinha construído a Babilônia hoje é o Iraque. Eu morei lá 3 anos e meio. O Iraque hoje é formado de 7 populações: assírios, caldeus, babilônios, mesopotâmios, curdos, marches e sumérios. Eu morava na antiga Caldeia, em Ur, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait, exatamente no lugar onde cientificamente é comprovado que foi o paraíso terrestre onde viveu Adão e Eva. Ali na junção do Tigre com o Eufrates. Bem, Nabucodonosor fundou a grande Babilônia. Quando você vai hoje a Bagdá, você passa na Babilônia, não tem nada. O que sobrou foi um leão construído de granito, que está partido no meio porque os ingleses não conseguiram levar. Nada, é só deserto. O que sobrou da belíssima Babilônia de Nabucodonosor. Bem, ele não tinha mais nada para conquistar. Ele era o maior imperador do mundo. Se você quiser conhecer melhor sobre Nabucodonosor, leia o profeta Jeremias, onde Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Bem, Nabucodonosor queria saber como seriam os governos na terra depois dele. O que ia acontecer depois com a Babilônia? Ele queria saber e Deus respondeu. Como é que Deus responde no capítulo 2 o desejo de Daniel? Ele responde mostrando a Daniel uma estátua multimetálica, enorme. Essa estátua, a cabeça é de ouro, os ombros e o braço são de prata, os quadris são de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte ferro e em parte barro. Tudo certo? Então, eu vou dizer para vocês, no versículo 31, o Daniel vai dizer para ele qual foi o sonho. Sabe por quê? Ele ficou tão impressionado com o sonho que ele mandou chamar todos os caldeus, que eram os filósofos, os feiticeiros, os adivinhadores, mas ele queria, diga-me qual foi o sonho e qual a interpretação. O povo não sabia qual era o sonho. Foi Deus que deu. Então, Nabucodonosor ordenou a morte de todos. Daniel pediu a Arioque, o chefe dos eunucos, pede para o rei, eu preciso de um tempo que eu vou orar ao meu Deus, e ele vai me dar a revelação, porque Daniel também ia ser morto. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos dele. Bem, Deus deu para Daniel a visão do sonho e a interpretação. Então aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 31, Daniel vai dizer:
Está com a Bíblia aberta? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação, diremos ao rei. Agora vamos ver a interpretação. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra, e esmiuça como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e mocerá. Pronto. Ele vai descrevendo, não é? E vamos falar sobre isso. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Nós que estudamos história, sabemos que o Império Babilônico já passou muito tempo. A Bíblia fala para nós de Belsazar. Quando Nabucodonosor morreu, o filho dele sobe para governar, para ser o imperador da Babilônia, mas o cunhado veio e matou o filho de Nabucodonosor e assumiu o reino. Viu? Só que este cunhado tinha um filho da filha de Nabucodonosor, que se chamava Belsazar. Esse rapaz gostava de governar. Então o pai dele saía viajando, e Belsazar, jovem, mimado, irresponsável, ficava governando a Babilônia. Um dia, ele resolveu dar uma bacanal, um jantar, uma festa para suas concubinas, seus amigos, e haja beber. Quando achou que era pouco, ele mandou buscar as taças de ouro que o avô dele tinha trazido da mesa da proposição do templo do Deus de Israel, e resolveu dar para todos os seus amigos beberem vinho nas taças que tinham sido consagradas a Deus. Naquela hora, ele viu um dedo escrevendo na caiadura da parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Significa o Daniel que foi ter que fazer a interpretação. Ele começou a tremer, ele começou verde, ele começou a ficar desesperado, parou tudo, manda trazer os adivinhos. Ninguém sabia o que era aquilo. Por quê? Língua espiritual, como é que eles iam interpretar?
quando o rei já tinha ordenado a morte de todo mundo, e ele já estava para morrer, sobe a viúva de Nabucodonosor, a avó de Beltzazar, e diz para ele: meu filho, neste país tem um homem que tem o espírito dos deuses. Era Daniel. Daniel devia estar, naquela época, com uns 85 anos. Aí é chamado Daniel. Quando Daniel chega, Daniel deu uma raspa naquele rei. Daniel deu um carão nele, que ele não matou Daniel ali, porque ele precisava de Daniel. E Daniel deu interpretação. O que tu viste foi mene, mene, tekel, parsim. O teu reino foi contado, foi pesado, foi achado em falta, e será dado aos medas e os persas. Quando Daniel estava fazendo essa interpretação, já o general de Ciro tinha fechado as comportas do Eufrates, e o exército dos medas e persas já tinham invadido Babilônia. Mataram Beltzazar. A cabeça de ouro acabou. A Pérsia e a Média tomam conta da grande Babilônia. Daniel é o único homem no mundo que foi primeiro-ministro em 2 impérios. Ciro aproveita Daniel e ele passa a ser ministro também do Império Medo-Persa. Então a primeira parte da estátua caiu, a cabeça de ouro. O domínio agora está nos braços e ombros de prata. Como vocês viram, a qualidade do metal ficou inferior, porque a prata é inferior ao ouro. Ela é mais barata. O que aconteceu? Vocês lembram que o Império Medo-Persa, com Artaxerxes, e Xerxes, e Ciro, e Dário, com toda a sua riqueza, um dia caiu. Caiu o Império Medo-Persa, os braços e os ombros de prata. Quem tomou? O Império Greco-Macedônico, chefiado por um homem grego, Alexandre o Grande, que é conhecido no mundo como uma das maiores inteligências. Inteligência e estratégia de guerra era com Alexandre. Alexandre tinha 4 generais. Ele passa a ser agora a idade do bronze. Ele governou, meus irmãos. Ele tomou a Pérsia, o Império Medo-Persa, que já tinha abocanhado a Babilônia, e ele vai até o Egito e ele toma a maior, se torna a maior potência mundial. Porém, muito pior, porque do ouro piorou para a prata, piorou para o bronze. Então você vê que a qualidade dos governos vai piorando. Alexandre tinha 32 anos, tomou uma bebedeira, teve um febrão, morreu. Quem fica com o império enfraqueceu, é tomado pelo Império Romano. Aí, do bronze passa para as pernas de ferro. Viu que o que era ouro piorou para a prata, piorou para o bronze, agora está no ferro. Império Romano. Quem foi que venceu o Império Romano? Porque o Império Babilônico
foi tomada pelos medos e persas. O Império Medo-Persa foi tomado por Alexandre o Grande. O Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande foi tomado pelo Império Romano. Quem venceu o Império Romano? Ninguém. Ele foi se diluindo, até hoje está ali. Até hoje está diluído, se misturando. Como o que diluiu na bebedeira dos Césares. Primeiro império caiu pela bebedeira de Belsazar. Terceiro império caiu pela bebedeira de Alexandre. Quarto império se diluiu pela bebedeira dos Césares. E nós ainda elegemos homens que bebem. Pronto. A história não nos ensina. Nós sabemos não é só no Brasil, não. No mundo todo, os homens se reúnem com um copo de uísque na mão. Não podia ser de água. Mas isso não é só aqui, não. Eu pergunto agora para os irmãos. Babilônia, já era. Medo-Persa, já era. Greco-Macedônia, já era. Império Romano se misturou, formando essa democracia porca que nós vemos hoje. Você já viu barro com ferro sustentar um governo mundial? Não. Barro com ferro não dão sustento. Barro com ferro não dão segurança. É uma mentira. Hoje nós estamos no governo dos pés. Entendeu? No governo dos pés. O que é isso? É o momento que nós vivemos. Nunca mais você ouviu um estadista mundial. Nunca mais. Não temos estadistas no mundo. Nunca mais se ouviu falar de um Dante Alighieri. Nunca mais surgiu um Da Vinci. Nunca mais um Camões. Nunca mais um Getúlio Vargas. Nada. É tudo um bando de mentiroso, faminto, sem moral. Eles não têm vergonha, eles não têm pudor, eles não têm honra. Eles mentem, eles não têm cultura. São os governos mundiais, eles só têm armas. Gente, quando eu estou falando do mundo. Eu não estou falando do Brasil. Eu não preciso falar do Brasil para vocês, porque vocês, como eu, somos brasileiros. Nós sabemos como está o Brasil. Estou falando no mundo todinho. Eu viajo. Eu ando por aí, meus irmãos. Eu vejo. Eu oro, eu passo horas em aeroporto. Porque aeroporto é porta de entrada e saída de cidades. A gente tem que orar. Os homens, os governos hoje, são todos enfraquecidos. Eles precisam mentir. Eles precisam matar. Eles precisam trair. Eles não têm mais vergonha. Eles não têm pudor. Eles não têm honra. Eles não garantem o que dizem. Eles não respeitam a lei que eles criam. A lei, eles não respondem por ela. Isso significa um governo mundial que começou no ouro, está acabando na confusão do ferro com barro. Não é assim que nós estamos? Deus mostrou que é nesta época que uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas vem e toca na estátua, no governo humano.
E o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro são pulverizados e o vento leva. Acabou! Essa pedra, ela se firma e acabou na terra o governo mundial. Essa pedra, ela se agiganta, é o reino de Deus. Então, hoje nós estamos no momento em que o reino de Deus se aproxima cada vez mais. Nós estamos no momento, por isso que Jesus Cristo disse, quando orardes, dizei, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. É este reino que vai sendo implantado agora, através de você, através de mim, porque nós somos filhos do Deus eterno, através de Jesus Cristo. Daniel recebe a revelação desse sonho, mas eu gostaria de, ainda continuando em Daniel, rapidamente, mostrar para vocês o que está escrito no capítulo. Como eu disse para vocês, eu não estou falando do livro de Daniel, um estudo sobre o livro de Daniel. Eu estou falando rapidamente só da estátua multimetálica. Estou falando agora dos reinos como Deus disse que seria. E nós vamos ver que Daniel vai ter uma visão. E ele vai ter uma visão em que ele está na beira do rio. Eu vou falar rapidamente sobre isso. E ele vê saindo do grande mar. Ele estava na Pérsia. Quando ele diz, ele estava na Pérsia. Então ele vê saindo 4 animais. E esses 4 animais, eles são exatamente, são 4 impérios. Cabeça de ouro, 1. Ombros de prata, 2. Quadris de ferro, 3. Perna, quadris de bronze, 3. 4 de ferro. Então são os governos. Mas no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, no início diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Eu quero dizer para vocês que Daniel estava na Pérsia, e esse mar grande que ele fala é o Mediterrâneo. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra, posto. Não vamos entrar nesses detalhes. O segundo, versículo 5. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados.
Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E depois, no versículo 7, eu continuava olhando nas visões da noite, e que eis que o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele, tinha 10 chifres, aí vai descrever. O que nós vamos ver hoje? 4 impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Alexandre o Grande, Império Romano, representando cada um deles 4 animais. Enquanto na estátua multimetálica se vê o reino, no sonho se vê o caráter dos imperadores. Todos eles, não importa se é da Babilônia, se é Medo-Persa, se é greco-macedônico, se é Império Romano, todos esses animais, leão, urso, leopardo e esse último animal que não existe como descrever, é indescritível, todos eles são violentos, sanguinários, impiedosos, devoradores, insaciáveis. Eu quero que você hoje, agora no mundo, e veja quando foi que nós tivemos um governo curvado aos pés de Deus. Não tem, meus irmãos. Nós não temos. Ah, mas o Bolsonaro não é filho de Deus. A mulher dele me disse que agora ele está ouvindo as minhas pregações porque ela ouve. Eles foram fazer uma homenagem para mim lá em Goiânia, eu tenho as fotos todas. Mas irmã, não, ela é crente, ele não. Mas ele defende princípios cristãos, como o Trump também defende princípios cristãos. É diferente dos outros, mas não adianta querer ficar em cima do muro, meus irmãos. Não adianta. Ou é Jesus Cristo diz: quem não está comigo está contra mim. Eu não estou falando mal do Bolsonaro. Púlpito não é para falar mal de ninguém. Só estou dizendo para vocês, não existe no mundo um homem que se levante como filho de Deus. Ora, a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esses governos todos são impiedosos, sanguinários, gananciosos, sedentos, implacáveis, violentos. O governo na mão do homem é assim. Ele piora do ouro para a prata, da prata para o bronze e do bronze para o ferro. Ele vai piorando. Mas a característica dele é sempre mundo, direção do príncipe deste mundo. O reino de Deus é plantado na terra. Nesse momento, Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu ainda queria rapidamente falar para vocês o que está acontecendo, o que é o Hamas, porque as pessoas me perguntam. Então eu vou falar para vocês rapidamente. Vocês lembram quando
quando Jacó pega a bênção que supostamente era para Esaú, que ele mente para Jacó. Jacó pergunta para ele: és tu Esaú? Ele diz: eu sou. Não é? Então, ele mente para o pai. Quando Esaú chega da caça e vê que a bênção já foi dada, ele fica com tanta raiva de Jacó, que ele promete matar Jacó. Ele promete matar Jacó. A coisa foi tão séria que Jacó é mandado embora de lá. Rebeca com Isaac disseram: vai embora daqui, porque teu irmão vai te matar. Então Esaú criou ódio de Jacó. Isso ficou estampado. A vida toda você vai ver Esaú querendo matar Jacó. Quando muitas coisas acontecem, quando Deus leva Jacó, que é Israel, você viu que quando Jacó voltou da terra de Labão, que ele atravessou o val do Jaboque, ali o nome dele foi trocado. Quando ele acabou de atravessar, veio Esaú com 400 homens, um exército para matar Jacó. Só que Esaú não encontrou mais Jacó, encontrou Israel. Por isso não matou. O ódio continuou. Quando quem vai escravizado para o Egito é Jacó, é Israel. Passaram-se 400 anos no Egito. Quando Deus vai tirar Israel do Egito, nós sabemos, eu vou dizer para vocês, eles saíram, chegaram de Sucote, pararam em Etã, a entrada do deserto. Ali Deus diz para Israel, para Moisés: dize aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem em Piharote, defronte de Baal-Zephon. Ali era um beco sem saída, meus irmãos, porque Piharote são montanhas intransponíveis. Não tinha para onde correr, era o mar e as montanhas. Só tinha uma entrada, era um beco, era uma armadilha. Mas Deus mandou acampar ali. Quando eles viram que vinha o exército de Faraó, queriam matar Moisés. E Deus então abre o mar para eles passarem. Às vezes nós pensamos que era um caminho maravilhoso. Não, meu irmão, era fundo do mar, seco. Mas tinha lama, tinha pedra, difícil de andar. Eles tinham os rebanhos, crianças, velhos, mulheres grávidas, andando com aqueles 2 paredões imensos, um do lado e do outro, chorando, tremendo, com medo que aquilo voltasse sobre eles. Nunca tinham visto aquilo. Quando chegaram no outro lado, pensa como esse povo chegou lá. Arrebentado, cansado, apavorado. Eles viram o exército de Faraó vindo atrás, mas eles viram os 2 paredões se debruçar contra o exército. Fizeram aquela festa, andaram 3 dias sem água, chegaram num lugar chamado Mara, viram água, que alegria, a água era amarga. Deus mandou Moisés pegar a vara, um galho de árvore, tocar a água, se tornou água doce.
Eles beberam. Andaram mais 3 dias. Ali Deus é Jeová Rafá, Senhor que cura, Ele curou a água. Chegaram num lugar chamado Refidim. Não tinha água nem amarga, só tinha pedra, montanha. Ali, Moisés, dirigido por Deus, tocou a rocha, produziu água. Nesse momento, existe uma população chamada, que é descendente de Esaú, que ocupava toda aquela região do deserto do Sinai. Esses eram os amalequitas, os filhos de Amaleque. Quem é Amaleque? Filho de Elifaz. Elifaz é o filho primogênito de Esaú. Dominavam ali. Quando eles viram toda a população de Israel fora do Egito, eles disseram: vamos matar todos eles. Vamos matar. Fácil. Uma porção de velho, mulher grávida, criança, cansados, não tinham exército, não tinham armas, não tinham nem água. Chega lá, mata todo mundo. Foi isso que eles pensaram. Olhe bem. Quando eles investiram para matar, Deus se levantou e deu vitória. Viva você, né? Então, quando eles vêm para matar Amaleque. Deus deu vitória a Israel e naquele dia há um juramento. No capítulo 17 de Êxodo, você vê no versículo 14 está escrito: então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, Jeová Nissi. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor com Amaleque, de geração em geração. Amaleque, neto de Esaú, filho de Elifaz, filho de Esaú com uma cananeia. Vamos ver por que isso é importante. Porque Deus jurou: vai haver guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Quando você vê Deuteronômio 25, Deus diz no versículo 17: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Olhe a característica
do ataque de Amaleque. Ele ataca os fracos, mulheres, velhos, crianças. Ele não enfrenta exército, porque quando o exército chega, ele recua e se faz de vítima. Só vou dar um exemplo de Amaleque. No livro da Rainha Esther, nós sabemos que tem um homem que odiava os judeus. Ele pagou horrores para os tesouros de Assuero, para ter o direito de exterminar com Israel. Esse espírito que se chama antissemítico não é antissemítico. Ele é anti-Israel, porque Israel não é o único povo semítico. Nós vamos ver à noite um povo semítico que está crescendo, crescendo, crescendo. Então, no livro da Rainha Esther, no capítulo 3, a Bíblia diz: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita. Você está vendo que Ramã era Agagita? Quem era Agag? Aquele rei amalequita que Saul não matou, que trouxe, e foi Samuel que passou a faca nele. Então, Ramã era amalequita. Olhe bem, aqui no capítulo 3 da Rainha Esther diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. Eram 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e lhe saqueassem os bens. Então você vê esse espírito de Amaleque, que desde o início queria matar Israel, ele continua, e Deus diz que é de geração em geração. Vocês viram o último ataque? Hamas é movido pelo espírito de Amaleque. Hezbollah, Irã. Esta guerra de Amaleque, ela continua, porque Deus disse que é de geração em geração. Faz 30 anos que Amaleque atacou Israel. Agora de novo. Vai passar um tempo, eles vão voltar. Porque Deus disse que é de geração em geração. Eu estava na porta do hotel em Jerusalém, quando tinha um homem falando com o líder, o guia da nossa excursão. Eu estava esperando para ir para o aeroporto de Tel Aviv. O povo estava tomando café e naquele dia eu estava de jejum. E eles estavam falando, e o homem dizendo: é porque Israel não precisa de turismo. Foi a primeira nação que fechou as portas na época da pandemia. Fica esse povo vindo de fora gritando pelas ruas de Jerusalém: Yeshua, Yeshua, parece um bando de doido. Realmente, nós fazemos muito barulho. Mas aquilo, eu não gosto que fale mal. Aí quando ele falou aquilo sem perceber, eu me assustei. E o guia disse: algum problema, irmã? Eu disse: não. Só fiquei chocado. Nós somos o segundo maior poderio bélico do mundo. Nós não precisamos de nada disso. Nós somos uma... Ele começou a se gabar. Mas como eles tinham me dado atenção, eles estavam falando inglês. E eles não sabiam que eu falo inglês. Com essa minha cara, parece que eu não falo nem português direito. Então eu perguntei para ele: o senhor realmente acredita que todas as guerras de Israel foram vencidas pelas armas de Israel? O senhor precisa conhecer a história do Deus de Israel.
Israel sobrevive pelo exército de Jeová de Sebaot. Eu vi naquele dia o orgulho, a soberba daquele homem. E a Bíblia diz: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Meus irmãos, 1 ano depois, o Ramá atacou. Quando aquele homem estava se gabando, os túneis já estavam prontos. Nós estamos vivendo, precisando que se complete a profecia de Jesus. Este evangelho será pregado a todas as nações. Nós estamos vivendo diante de nós o apontar da guerra de Gog, da terra de Magog, tudo preparado. Nós estamos vivendo a última etapa do governo do homem, os pés da estátua de Nabucodonosor, ferro com barro. Este é o momento. Hoje à noite nós vamos ver o que fala Apocalipse. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde.